Na zona leste de São Paulo, uma ex-aluna da Rede Adventista de Educação se tornou escritora. E olha só, depois de 30 anos, ela retornou à escola para uma tarde de autógrafos. Sem dúvidas, foi uma ótima maneira de incentivar estudantes do ensino fundamental à leitura. O brasileiro está além do mais. É o que aponta a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2016. O estudo, realizado com mais de 5.000 pessoas em todo o país, revelou um aumento de 6% no número de leitores em comparação ao que foi registrado em 2011. De acordo com o levantamento, 104,7 milhões de brasileiros são leitores, o que representa 56% da população. Uma parcela desse montante são alunos da Rede Adventista de Educação. Na zona leste de São Paulo, esta escola adventista promove um curso de leitura que, ao longo do ano, incentiva os estudantes a terem cada vez mais contato com o mundo de possibilidades que somente a leitura é capaz de oferecer. É muito importante o incentivo à leitura para que ele possa desenvolver um raciocínio, aumentar o seu vocabulário, adquirir conhecimento e até mesmo se expressar no dia a dia. Quem provou de todos esses benefícios foi a ex-aluna da Educação Adventista, Ana Paula Marini. Nos anos 80, ela cursou os 2 primeiros anos do ensino fundamental neste prédio escolar e agora, 30 anos depois, retorna à escola não como aluna, mas como escritora. Eu tenho vontade de transmitir essa mensagem para as crianças, a questão da leitura, pela qual sou apaixonada, e também da união, do respeito às diferenças. O livro Lápis Cor da Pele, do Menino Marrom, uma de suas 4 obras, faz parte do curso de leitura da escola. E para tornar o projeto mais lúdico, Ana Paula foi convidada para uma tarde de autógrafos, onde pôde cantar e interpretar suas histórias. 238 alunos participam desta tarde de autógrafos. São alunos do 2º ao 5º ano e com eles está sendo trabalhado um livro que chegou a concorrer ao Prêmio Jabuti de 2018. Um pequeno detalhe que apenas confirma a relevância do assunto tratado nesta obra. Toda a narrativa foi baseada em fatos reais, na história da família da autora. O Lápis Cor da Pele do Menino Marrom já surgiu de uma vivência que eu tenho com o meu filho, né? Ele é meu filho por meio da adoção. Eu tive vivências assim de racismo, né? De diferença, de experimentar. Eu senti na pele do meu filho o que era o racismo, que antes eu não entendia. A pequena Mariana, de 10 anos, compreendeu a mensagem do livro. Eu aprendi que as pessoas são diferentes, cada uma tem a sua cor. Eles saem daqui sabendo que a leitura os incentiva e os ajuda a compreender melhor o mundo e a respeitar as pessoas, levando isso não só para a família, como também na sociedade hoje, que precisa um pouco mais de respeito. Missão. Um compromisso efetuado por um grupo de pessoas que tem como objetivo fazer o bem. Seguindo essa ideologia, a Igreja Adventista no sul do Paraná realizou o projeto 20 Dias em Missão. Durante esse tempo, o trabalho de 42 voluntários da sede administrativa foi realizado no Oriente Médio, na Jordânia, país onde vários fatos bíblicos aconteceram. Irbid, cidade fronteira com a Síria, possui aproximadamente 650 mil habitantes. Nesse lugar, fica o único colégio adventista da região. Graças ao projeto, a escola ganhou nova fachada, 2 novos banheiros e reforma no pátio e quadra de esportes. Outra cidade beneficiada pela chegada dos voluntários brasileiros é Madaba. Apesar de ser uma região com pouca influência cristã, o lugar cedia uma igreja adventista. Nesse espaço, os voluntários também colocaram a mão na massa. Eles ampliaram a parte interna, melhoraram a estrutura e deixaram o lugar mais confortável para acomodar 130 pessoas. Uma força-tarefa idealizada no Brasil e executada a mais de 11 mil quilômetros de distância, em uma realidade diferente que revela o quanto podemos ser parecidos quando o assunto é solidariedade. Você que está assistindo Revista aí, sabia que no início da igreja os cristãos se reuniam em casas? Sabia, Patrícia? Sim, essa experiência ainda é presente hoje em dia por meio dos pequenos grupos. Pois é, são fiéis que se reúnem em casas para fazer um culto e estudar a Bíblia em dias que não tem programa na igreja. Aliás, muitos pequenos grupos já deram origem a igrejas.
Em Maringá, uma unidade que já levou ao batismo mais de 90 pessoas. Os últimos foram batizados no quintal da casa onde acontecem as reuniões. Este é um pequeno grupo que de pequeno só tem um nome. As reuniões, toda segunda-feira à noite, recebem em média 70 visitantes. Os encontros são na casa da Marlene, que se dedica para que os convidados se sintam à vontade. Eles se sentem tão bem que acabam ficando e se tornam parte da família cristã. Nessa noite, a decoração especial é por causa da festa. 4 pessoas foram batizadas. Não são os primeiros frutos desse pequeno grupo, mas é a primeira cerimônia que acontece no quintal da casa da Marlene. Em outubro de 2010 eu comecei, durante os 4 primeiros anos, batizou no meu grupo mais de 80 pessoas. Eu estou muito feliz de estar acontecendo na minha casa. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Foi assim, em reuniões realizadas numa casa, que essas pessoas conheceram o que é a Igreja Adventista. E afinal, isso de fato é a igreja, a essência dela. Foi se reunindo em casas que a igreja começou. Durante muitos anos, muitos séculos, na verdade, especialmente na era inicial da igreja, no tempo pós-apostólico, a igreja, por diversas razões e circunstâncias específicas, ela se reunia nas casas. E esses pequenos núcleos de igreja formavam aquilo que tornou-se um movimento chamado igreja. Mas elas tinham endereços específicos, geralmente se reuniam nas casas. Então esses pequenos grupos eram pequenas unidades que formavam vínculos de relacionamento forte. Tornou-se uma unidade tão forte que todo o poderio do Império Romano, liderado por todas as forças do mal, não foram capazes de deter a igreja. Então a gente vê isso assim com muito bons olhos, porque o que nós estamos presenciando aqui na casa da Marlene, especialmente hoje, é um reflexo desse valor que Deus desenvolveu ao longo da história, né? Fazer discípulos é o propósito da igreja desde a sua fundação. Uma tarefa que fica mais fácil de ser cumprida em grupos menores. O pequeno grupo faz com que as pessoas atendam uma necessidade humana, que é pertencer a uma comunidade, pertencer ao grupo, a uma família. Mas o pequeno grupo faz uma outra coisa, desenvolve as pessoas. Numa pequena comunidade, as pessoas, elas descobrem os seus dons espirituais. E no pequeno grupo, elas desenvolvem esses seus dons espirituais. Então, dentro desse contexto, o pequeno grupo é essencial. Essa igreja adventista que você está vendo aqui atrás é, na verdade, um templo, uma construção, um prédio. A igreja em si são as pessoas que a formam. Essas igrejas não começam já desse tamanho. Geralmente elas começam com um pequeno grupo, de até 12 pessoas. E esses pequenos grupos se multiplicam e até formam grupos. Os grupos são reuniões de até 60 pessoas que se encontram em casas também ou até em prédios, em locais alugados. E a partir de 60 pessoas, então se formaliza uma igreja como essa. Mas, independente se for um pequeno grupo, um grupo ou uma igreja, essas pessoas se reúnem sempre com o mesmo propósito. O sonho é que realmente eles aprendam a ser discípulos e não ser membros de igreja, como tem por aí hoje, que é difícil. Tudo isso que eu estou investindo aqui é com esse propósito. Meu sonho é ter uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que acolhe as pessoas, que ama as pessoas, que faz a diferença na comunidade onde está. É isso que eu sonho como igreja. Jovens de alguns lugares do Brasil abriram mão do conforto do lar e dos amigos para fazer a diferença na vida de pessoas de Unai, no noroeste de Minas Gerais. E para fechar com chave de ouro, 1 ano de trabalho, teve inauguração de um novo templo, batismos e, é claro, vidas impactadas com a mensagem de esperança. Nayara, mesmo muito jovem, sofria com crises de ansiedade. Já Edmar garante que procurava paz para a sua vida. O que eles têm em comum? Foram abraçados pelos jovens do projeto 1 Ano em Missão, que nos últimos 9 meses levaram esperança para muitas pessoas na cidade de Unai, noroeste de Minas Gerais. E o trabalho realizado valeu a pena. É notório perceber como esses jovens chegaram e como eles estão saindo. Eles cresceram de forma maravilhosa. E ver o trabalho que eles realizaram aqui para nós foi muito gratificante. Os jovens, quando eles fazem o trabalho de Deus, eles fazem com muita vontade, com muita garra e dá muito certo. Estes jovens foram mesmo igreja fora das 4 paredes e cumpriram fielmente a missão. No Centro de Influência, ofereceram para a comunidade vários cursos. Nayara foi acolhida e aprendeu no contato com estes jovens a fazer e vender produtos artesanais.
Se eu não tivesse encontrado o Centro de Vida Saudável, a Patrícia, eu não sei o que seria de mim, porque eu já estava no uso de medicamentos, eu já tive depressão, então foi um projeto assim de bastante influência na minha vida. Influenciou tanto que eu comecei a participar de outros projetos aqui, como artes manuais e culinária saudável. Consegui ajudar ela a encontrar o caminho dela e hoje ela consegue viver bem mais tranquila. E para mim é muito bom porque eu vejo que ela conseguiu ali, que não foi um mérito meu, né, mas foi um trabalho ali em conjunto. Edmar conta que procurava paz. Em tom de emoção, disse que viu a morte, mas a sua vida mudou através do trabalho dos jovens do 1 Ano em Missão. Eu vi a morte, ela está bem viva. Ninguém quer morrer. Então é o vazio que falta do coração é Deus, simplesmente. E eu nunca tinha procurado. Mas agora estou firme. Nayara, Edmar e sua esposa Silene e outros acolhidos pelo projeto participaram da inauguração de um moderno templo adventista nessa cidade. O templo foi construído em apenas 6 meses e com apoio das doações de servidores da Divisão Sul-Americana, que é a sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia e de outras instituições ligadas a ela. Anualmente, servidores da Divisão Sul-Americana participam do plantio de uma nova igreja onde não há presença adventista, ou onde essa presença ainda é considerada pequena. Unai foi a cidade escolhida neste ano. O presidente da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul destacou a visão de unidade e missão para que o plantio dessa nova igreja se tornasse realidade. Aqui em Unai, nós tínhamos uma única igreja e surgiu o sonho de plantar mais uma igreja, que é a visão de missão, de crescimento. E aí vem o sentimento de unidade. O grupo de servidores da igreja entendeu que o seu papel não é só trabalhar no escritório, cumprir as suas tarefas rotineiras, mas é devolver um pouco daquilo que Deus nos deu através do nosso salário, através da nossa própria prosperidade. Juntos nós queremos fazer o nosso sacrifício para ver a igreja crescer além do escritório onde nós trabalhamos. Por tudo isto, o sentimento é de gratidão por parte da liderança da Igreja Adventista na região. Nosso sentimento é de uma gratidão muito profunda e muito sincera. Eles acreditaram que essa oferta, essa dádiva que eles tiraram do seu orçamento poderia fazer a diferença em Unai. Aqui nós vivemos intensamente o cumprimento da missão. Naturalmente, um projeto como esse, para ele acontecer, é preciso muitas pessoas estarem envolvidas. E aqui muitas pessoas se doaram, se sacrificaram, dando o melhor de si com aquilo que Deus concedeu a elas. E em uma festa espiritual, não pode faltar batismos. Lembro do Edmar do início desta reportagem? Ele e a esposa entraram juntos no tanque e foram batizados. O Edmar, que disse que viu a morte, vai viver uma nova vida daqui para frente. Para ele e para os demais, é um recomeço. E agora vamos para o intervalo e na volta tem o ANN. Continue com a gente aqui na TV Novo Tempo.